noite, graça e paz. Bem, irmãos, é um momento de alegria, satisfação em poder compartilhar da palavra juntamente com os irmãos. Como eu sempre tenho falado, é um momento tão difícil para nós, porque somos humanos, pecadores, e toda vez que nós vamos ministrar a palavra, essa palavra fala muito ao nosso coração. Ela nos confronta e, meditando no texto que vamos meditar hoje, é como se o texto todo fosse só para mim. Que na realidade foi. E que é, porque o texto aborda um problema muito sério em nossas vidas. E estudando esse texto, vendo outras pessoas com os mesmos problemas que eu, com relação ao que o texto está falando, está abordando, eles disseram que é o mal do século. Nós estamos vivendo essa situação. E hoje nós vamos abordar um assunto muito pertinente nos nossos dias. E esse assunto é a ansiedade. E é um dos maiores problemas que eu enfrento, é a ansiedade. Nós somos ansiosos por muitas coisas, ou com muitas coisas. E essa é uma recomendação do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, para que não soframos desse problema da ansiedade. Quando ele diz, não andeis ansioso. E para nós é uma dificuldade muito grande em obedecer essa ordem, essa ordenança do próprio Senhor Jesus. E nós podemos ver em toda a palavra de Deus, o ser humano sempre esteve, sempre foi ansioso por alguma coisa. E nós vamos ver o que a palavra de Deus vai nos ensinar nesta noite. E eu convido aos irmãos para que nós abramos a nossa Bíblia. Nós vamos pegar apenas 2 versículos que se encontram lá em Filipenses, que é o nosso texto básico, lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Que diz assim, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, diante de um assunto que nos incomoda. É um assunto, é um sentimento que permeia em nosso meio, nas nossas vidas, e que muitas das vezes os nossos inimigos usam esse sentimento para nos afastar do Senhor. Por essa razão, ó Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos confronte com a Tua palavra, a ponto, ó Deus, de nos render aos Teus pés e reconhecer a Tua soberania, o Teu poder, a Tua provisão, e saber que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e que o Senhor, desde o princípio, providenciou todas as coisas para o nosso bem,
e quando nós não entendemos e não esperamos no Senhor pela solução dos nossos problemas. Por esta razão, ó Deus, nós te pedimos perdão, que o Senhor nos ajude a entender e a sair daqui hoje à noite com o coração transformado nesse sentido e que a nossa vida possa depender inteiramente do Senhor. É tudo isso que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, amados, como seres humanos, somos limitados em todos os aspectos da vida. E por essa razão é que a ansiedade nos assola. Porque nós vivemos no sistema imediatista. Nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam num piscar de olho ou no estalar de dedos. E quando as coisas acontecem, elas têm um processo para elas acontecerem. Até Deus, na sua criação, foi por processo. A cada dia, como diz lá em Gênesis, a cada dia ele foi fazendo as coisas. Até que quando todas as coisas necessárias para nós estavam concluídas, ele fez o homem para usufruir de todas as coisas. E fez com perfeição, e tudo que Deus fez ou era e é bom para nós. Mas ainda assim, o homem continua ansioso. Esta foi a razão do pecado ter entrado no mundo. Ansiedade. No caso, o primeiro casal tinha ansiedade de conhecer além do que era necessário. Eles eram imagem e semelhança de Deus, mas quando Satanás colocou no coração de Eva que ela precisava saber ou ser igual a Deus, uma coisa que ela já era imagem e semelhança de Deus. Mas ela teve aquela ansiedade de conhecer ou de ser igual a Deus e, portanto, ela pecou. Irmão, nós queremos dizer que ansiar pelas coisas não é pecado. Mas quando nós ansiamos muito por aquela coisa, ela se torna pecado. Desejar não é pecado, mas desejar muito se torna pecado, e esse pecado nos leva à nossa derrota, o nosso fracasso espiritualmente e até fisicamente ou moralmente. E por essa razão, aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando aos filipenses, e principalmente o problema aqui era a ansiedade na igreja de Filipos por conta de pecado, de desavenças entre os irmãos naquela igreja. E ele cita aqui duas irmãs que estavam vivendo como gato e rato. Desculpa a expressão, mas estavam ali defendendo os seus direitos. Cada uma procurando satisfazer a sua própria necessidade. E por esta razão a igreja estava sofrendo com aquela situação. E a igreja ansiava a solução daquele problema, porque estava afetando a vida espiritual da igreja. E, portanto, o apóstolo Paulo escreve, dizendo, versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O nosso desejo, que deve ser o nosso desejo, é alegrar-se no Senhor. Porque o Senhor já supriu todas as nossas necessidades, ou tem suprido todas as nossas necessidades. Mesmo que Deus não tivesse suprido as necessidades, mas só pelo fato de nos dar a vida, é motivo de nos alegrar por aquilo que nós temos. Porque nada disso merecíamos. Não merecemos.
Deus nos fez perfeito, Deus nos fez com o objetivo de adorá-lo, de servi-lo. Deus nos fez para contemplar a sua glória. Então é motivo de nos alegrar. Mas, irmãos, por conta da nossa ansiedade, nós temos vivido dias maus. Dias maus. E quando o apóstolo Paulo diz assim, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, ou seja, nós precisamos demonstrar a glória de Deus em nossas vidas. Porque Cristo está prestes a voltar. Então não há necessidade de ansiedade para conseguir algo nesta vida. E ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Impressionante, irmãos, é que nós ficamos ansiosos por coisas tão banais. Nós ficamos desesperadamente ansiosos o que nós vamos almoçar amanhã. Nós ficamos ansiosos o que vai acontecer na minha vida amanhã, ou ao sair daqui, desse local hoje à noite. Vivemos desesperadamente ansiosos. Sabe por que tudo isso? Que nós andamos ansiosos? Porque nós queremos ser Deus. Porque Deus, Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele já sabe o que vai acontecer lá desde o princípio. Ele já sabia o que ia acontecer conosco antes mesmo da nossa existência. A nossa vida, a nossa existência já estava prescrita por Deus em toda a eternidade. E nós queremos saber o que vai acontecer conosco amanhã. Irmãos, nós somos objetos de Deus. Deus já traçou a nossa vida para vivermos conforme a sua vontade. Não há nada que possamos fazer que possa alterar o curso da nossa vida. Então, o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos. E a ansiedade, ela é um mal que destrói talvez não rapidamente, mas ela destrói dia após dia a nossa vida. E é por isso que a palavra de Deus nos aconselha a não andar ansiosos de coisa alguma. E nós, pesquisando esse assunto, nós encontramos pelo menos 3 referências que a Bíblia aconselha a não viver ansioso. A primeira nós encontramos o próprio Jesus Cristo, lá em Mateus, lá no Sermão do Monte, no Mateus capítulo 6. Ele falando ao povo, dirigindo o povo no Sermão do Monte, ele fala no versículo 25 do capítulo 6. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, ali, quando Jesus falou sobre isso, lá no Sermão da Montanha, é porque grandes multidões seguiam a Jesus. Mas eles estavam seguindo a Jesus não pelo evangelho que ele estava pregando, não pela sua palavra, mas pela comida que perece. Pelos milagres que Jesus estava fazendo, curando enfermos, ressuscitando os mortos, multiplicando o alimento, dando comida a todas as pessoas que estavam com ele. E todos estavam ansiosos para estar perto de Jesus.
Eles se aglomeravam tanto, que chegou o momento que Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, tu pergunta quem te tocou? Olha a grande multidão que está te imprensando e tu pergunta quem me tocou. E ali nós vimos, naquele toque, houve um grande milagre. Mas não é esse o foco da nossa meditação. Mas a preocupação, a ansiedade. As pessoas ansiosas pelas coisas perecíveis. Não andeis ansioso por essas coisas. Tudo aqui nesse mundo é perecível. E nós podemos dizer que é fútil e inútil para nós que somos filhos de Deus. Nós ficamos tão ansiosos que adoecemos por conta de coisas ou por causa de coisas tão inúteis. Então, a outra referência também que está relacionado com o que Jesus falou aqui no Sermão do Monte em Mateus, foi lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12 e o versículo 22. Ele falou a mesma coisa, todas as coisas, aliás, 22. Mas chegando Lucas 12, estou ainda no 11, é Lucas 12 e o 22. E disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo com o que vestireis. Aqui nesse episódio, Jesus estava pregando a palavra e levantou-se um homem ansioso ou cobiçoso por como é que a gente chama? Fugiu aqui. Deixa eu ver aqui. Por bens materiais, mas a cobiça ali está lá no capítulo 12, versículo. Por uma herança. A palavra é essa, uma herança. O irmão dele recebeu uma herança e ele chegou aos pés de Jesus e disse assim: Senhor, manda que o meu irmão divida a sua herança comigo. Ora, era um bem do próprio irmão, não era dele. Mas nós cobiçamos aquilo que é deste mundo. E aí nos gera muita ansiedade. E nós estamos cercados desse mal. Porque nós olhamos a vida do nosso irmão e nós achamos que é bem melhor do que a nossa. E nós desejamos ter a vida do nosso irmão. E por essa razão vivemos ansiosos a ponto até de fazer algo contra o nosso irmão para obter os seus bens, aquilo que tanto almejamos. E o próprio Jesus dizendo: não andeis ansioso com essas coisas. Essa ansiedade é para o mundo. É para os homens do mundo. Não pode haver ansiedade para nós como filhos de Deus. E Jesus estava dizendo aqui para a igreja, para o seu povo. Porque o mundo não conhece a Deus. Nós que conhecemos a Deus, não há razão para viver ansioso. Porque a Bíblia diz, enquanto os seus filhos dormem, Deus providencia tudo para nós. Qual a razão de andar ansiosos? Irmãos, nós convivemos com 3 inimigos, nós já falamos aqui outras vezes, 3 inimigos ferrenhos. E o pior de todos é nós mesmos. O pior de todos é nós mesmos. Porque o mundo, nós podemos até dizer não. Para Satanás não dá lugar ao diabo, como diz Tiago. Não dê lugar ao diabo. Mas a nós mesmos é muito difícil.
É muito difícil para nós ter o controle sobre a nossa própria vida. E nós ansiamos por quê? A ansiedade se dá por quê? Porque nós temos desejo de saciar o nosso ego. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Se eu sou baixo, eu sempre desejo a altura do Fabrício e do nosso irmão aqui, Gilberto, porque são homens altos. E eu fico perguntando para mim mesmo, por que Deus fez isso? Deu tanta altura para o Fabrício e para mim deu pouca altura. E às vezes nós ficamos ansiosos com tudo isso. Eu queria ser da altura do Fabrício, mas a minha esperança agora está com o meu neto. Eu vou me satisfazer com a vida do meu neto, porque eu creio que ele vai ser um homem de 1,80 m. O Fabrício só tem mais disso, é 1,90 m, né, Fabrício? Mas eu quero pelo menos com 1,80 m o meu neto. Porque a minha filha, a mãe dele, já tem 1,70 m. Então eu tenho essa ansiedade, esse desejo. Eu só não posso deixar que esse desejo tome conta da minha vida. Porque nós vamos aqui, o nosso primeiro ponto é o que é ansiedade. Talvez os irmãos, eu deixei de dar, como nós estudamos lá nos nossos grupos, a nossa grande ideia aqui é a ansiedade, um mal que assola grande parcela da sociedade em todos os tempos. Ansiedade, um mal que assola grande parte da sociedade em todos os tempos. O nosso primeiro ponto diz o que é ansiedade. Nós colocamos aqui a nossa definição da seguinte forma: é um sentimento maléfico que nos leva a agir de maneira que antecipamos a providência de Deus em nossas vidas, a ponto de vivermos independente da soberania de Deus e desconfiar do seu amor. Então, a ansiedade é exatamente isso. É um mal que nos assola. Por quê? A ponto de nos levar a antecipar ou buscar ou fazer alguma coisa para ajudar Deus a resolver os nossos problemas. Quantas vezes, irmãos, eu tenho feito isso? Eu sei que eu estou diante de uma dificuldade, diante de um problema, e eu sei que somente o Senhor pode fazer isso. Eu oro e digo assim, Senhor, está nas tuas mãos. Irmão, mas é impressionante. Segundos depois, eu estou começando a mexer com que a gente diz, os pauzinhos, para dar uma ajuda ao meu Deus. Por que isso? Porque eu olho para mim e vejo que muitas das vezes eu posso fazer aquilo. Então eu coloco Deus inferior a mim. Porque quando eu entrego nas mãos do Senhor, e depois eu tomo e vou fazer a minha própria vontade, eu estou dizendo que Deus não é capaz. Que Deus não é Deus. E quando eu me frustro, porque eu sei que Deus vai fazer a sua obra em tudo isso, e quando vem a frustração, e aí eu começo a murmurar. Aí eu começo aquela ansiedade frenética, excessiva, exacerbada por aquilo. Eu quero. Aí eu fico como um menino birrento. Caio no chão, espalho, cisco aí as coisas e dizer eu quero. E eu pergunto para você, será que você não tem feito isso?
Talvez não da forma da criança, mas você tem buscado os seus interesses de maneira que você tem colocado Deus em segundo plano. E o próprio Jesus disse, lá no Sermão do Monte, depois desse texto, depois disso aqui, quando ele diz, não andeis ansiosos, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aquilo que ele vai falar aqui, que o texto fala, ele coloca o exemplo das aves dos céus, dos passarinhos, que eles não trabalham, não ajuntem celeiros, até porque eles não têm onde colocar. E eles se alimentam todos os dias. E a gente só olha de manhã cedo, 5 horas da manhã é o melhor horário de você acordar, se na sua casa tem árvore. Pode ir lá para debaixo das árvores que os passarinhos estão lá cantando, louvando ao Senhor. Eles nem sabem que vão conseguir alimentos, mas eles já estão agradecendo a Deus pelo que passou e por aquilo que vai acontecer. Enquanto nós dormimos reclamando, murmurando, porque Deus não supriu a nossa necessidade de hoje, e ao amanhecer nós já amanhecemos mal-humorados porque não temos esperança de que aquilo vai acontecer. E aí o círculo de ansiedade começa. Chega ao ponto de adoecermos, murmurarmos de maneira que venhamos desobedecer à vontade de Deus. Então, como nós já falamos, e nós temos aqui um exemplo de alguém que estava tão ansiosa, no caso de Marta, quando recebeu Jesus, estava lá trabalhando, ela queria oferecer o melhor, e quando viu a sua irmã aos pés de Jesus, ela chegou para Jesus com muita ansiedade. E Jesus disse para ela, Marta, Marta, por que anda ansiosa? Há uma só coisa que é necessário, e Maria escolheu a boa parte, é estar aos pés do Senhor. Irmãos, é muito interessante, quando alguém tira tempo para estar aos pés do Senhor, ela passa o dia inteiro sem comer e não sente fome. O salmista disse lá no Salmo 1, o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei eu medito de dia e de noite. Isso significa que ele não sentia prazer nas coisas do mundo, não sentia necessidade das coisas do mundo. O seu prazer estava na lei do Senhor. E naquele momento não havia espaço para ansiedade. A ansiedade ela vem por conta de não conhecermos a Deus. A ansiedade vem por não conhecermos a Deus. Vamos ver um exemplo prático? Eu conheço o Maxi muito. Uma hipótese, é hipotético isso aqui. Pouco conheço o Maxi. Mas digamos que eu conhecesse o Max muito. E conhecendo o Max da forma que eu conheço, eu não tenho preocupação nenhuma em entregar algo ou pedir algo do Max, porque eu tenho certeza que ele vai resolver. E aí eu descanso. Mas é muito diferente aqui com o... Não. o Tiago Barroso. Não conheço. Então eu fico ansioso em ter deixado uma responsabilidade nas mãos dele. Fica difícil. A ansiedade é muito grande.
E falando nesse exemplo, me vem à memória o pastor Jovessi hoje. Ele tem tanta segurança, tanta firmeza, tanta convicção na sua liderança, que lá ele está simplesmente descansando. Não é isso, irmão Handel? Ele não tem preocupação nenhuma, porque ele confia na liderança que tem. Ele não está ansioso, e muito menos com a família, com os filhos. Eu tenho certeza que não tem essa ansiedade, porque ele sabe que a igreja está ajudando, colaborando com a sua família. Irmãos, Deus age na nossa vida da mesma forma. Deus confiou todas as coisas, Ele não tem nenhum problema conosco. Deus não fica ansioso conosco. Até porque se eu não faço, Ele já sabia que eu não ia fazer. Ele não tem problema. Mas nós temos problemas com Deus, porque nós não conhecemos a Deus. Deus me conhece. Deus não tem problema comigo. Mesmo que eu venha desobedecer, Ele já sabia que eu ia desobedecer. Ele não se frustra comigo, e muito menos com você. Então Deus não tem esse mal de ansiedade. Mas nós temos esse mal de ansiedade, porque nós não conhecemos a Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Salvador. Deus é a nossa fortaleza. E aí você vai vendo os versículos que confirmam isso. Deus é o nosso ajudador. E ele diz assim, e o próprio Jesus diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então a ansiedade é pecado. E quando nós estamos em pecado, Deus não trabalha conosco. Porque, como diz a palavra de Deus, as nossas transgressões, a Jeremias que fala isso, eu tenho uma dificuldade, Jeremias ou Isaías, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus, a ponto dele não nos ouvir. Então, os nossos pecados, a ansiedade, separa nós de Deus. O nosso segundo ponto é, onde surge a ansiedade? Onde surge? Ou por que surge a ansiedade? Primeiro que a ansiedade nasce no nosso coração. A porta de entrada da ansiedade são os olhos. E tem um velho provérbio que diz, eu não sei se vocês conhecem, aquilo que o olho não vê, o coração não deseja. Então a porta de entrada da ansiedade são os olhos. Mas ela penetra o nosso coração. É de lá que saem os maus pensamentos. É de lá que saem os maus pensamentos. Então, se a ansiedade surge no coração, então nós precisamos frear o nosso coração. Mas, pastor, você falou ainda agora que nós não podemos fazer nada. Sim, mas nós podemos chegar na presença do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo disse lá no livro, lá na carta aos Filipenses. Em vez de andarmos ansiosos, devemos lançar diante de Deus as nossas ansiedades. Eu estou ansioso, mas eu coloco nas mãos de Deus depois que eu já fiz tudo para resolver essas questões. Eu já explorei todas as oportunidades. Tudo que eu podia fazer, eu fiz, mas não deu certo. E agora eu coloco nas mãos do Senhor. E ainda digo para ele, agora tens que fazer. Eu ordeno. Foi exatamente isso que aquele homem fez aqui no livro de Lucas. Ele já tinha feito tudo. Já tinha ido na justiça, já tinha ido com o irmão não separou, não deu a sua herança, parte daquela herança. E ele chegou para Jesus e disse, Senhor, agora está nas tuas mãos. Resolve essa questão. Agora é contigo. E Jesus disse para ele, vem cá. Quem me constituiu
bastidor de bens aqui. Eu não vim para isso. Isso é problema de vocês. Mas uma coisa eu digo, que vocês precisam entregar a vida nas mãos do Senhor. Então aqui o nosso coração, lá em Lucas, o capítulo 12, versículo de 13 a 15, diz assim: alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então a ansiedade, irmão, é para mostrar que nós somos capazes ou que mostrar o que nós temos. Desejar alguma coisa para atender a nossa necessidade, isso é fundamental. Agora, quando o meu sentimento é para mostrar para os outros que eu sou capaz, e tudo aquilo foi eu que consegui, é aí que entra a ansiedade. Então, a ansiedade, ela parte do coração. Por que razão? Por causa das nossas preocupações. Então, o próprio Jesus disse: não andeis ansiosos com o que haveis de vestir. Vejam os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem. Mas nem Salomão, com toda a sua riqueza, vestiu tão bem quanto os lírios. Irmãos, e nós estamos preocupados com roupas de marca. Nós estamos preocupados, e é impressionante que nós queremos roupa e não queremos uma calça só. Tem gente que faz coleção de calças, de blusas, de sapatos, de brincos. Então são tantas as coisas. Ter isso não é pecado algum. Se você pode, tenha, mas que aquilo não lhe cause ansiedade, ou que lhe coloque superior aos demais. Eu tenho tudo isso, então eu sou superior, e olhando as pessoas de cima para baixo. Porque o princípio da palavra é que nós coloquemos os outros superiores a nós. Isso é princípio de Deus. E a nossa ansiedade nada mais é do que mostrar para os outros que nós temos aquilo que sou. Tem um velho provérbio que diz que nós valemos o que temos. Lá no nosso Maranhão diz assim: se você tem uma galinha, você vale uma galinha. Se você tem um porco, você vale um porco. Então nós valemos o que temos. E é exatamente isso que nos leva à ansiedade. E Jesus tinha essa preocupação muito grande, irmãos, com a sua igreja. Ele tem um zelo pela sua igreja. E por essa razão, ele nos aconselha a não andar ansioso. Então, onde surge a ansiedade é no coração, por conta da preocupação e pela inquietação. Nós podemos ver como referência da inquietação, 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo de 3 a 10, que diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante, é isso mesmo que eu estou lendo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 3 a 10, é isso mesmo. É arrogante e não compreende nada, mas delita em questões e discórdia acerca de palavras. Dessas coisas
nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputa de homens de entendimento corrompido e privado da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na degradação. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Então veja, irmãos, que a inquietação por essas coisas não vale a pena. Não vale a pena. Porque viemos a esse mundo, não trouxemos nada. E vamos para o céu ou para o outro mundo, também não levando nada. E a Bíblia, o próprio Jesus conta uma parábola sobre isso. Um homem rico, lavrador, foi ao campo, plantou muito e colheu muito. A colheita dele, a plantação dele rendeu muito. E ele diz, agora o que fazer? Então eu vou destruir os meus celeiros, vou construir ou reconstruir e vou pegar todo o cereal que deu e vou juntar e vou passar muitos anos só de perna para o ar. Na vida que eu pedi a Deus. E o Senhor disse assim, louco, hoje à noite Deus vai tirar a tua vida. E o que tu tens feito ficará para quem? Irmãos, por que nós andamos ansiosos para adquirir bens? Se vai ficar aqui? E é por isso que o apóstolo Paulo disse, se tu tens o que comer e o que vestir, dê-se por satisfeito. O mundo está aí, gananciosos por essas coisas do mundo. E foi exatamente isso que João disse. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, aborrece a Deus. E por essa razão, nós não podemos ficar inquietos com as coisas desse mundo. Porque ela nos traz muita angústia. Porque tudo isso passa. Hoje temos, amanhã não temos. E é interessante, posso trazer como exemplo a minha própria família. A minha filha casou, a segunda filha casou o mês passado, dia 7 de setembro. Quando foi no dia 5, nós fizemos a mudança, levamos os bens dela lá para a casa dela. E na mesma noite o ladrão chegou e levou um bocado de coisa. Nem usado não tinha. E só não levou tudo porque quando ela chegou em casa, ela estava ensaiando para o casamento, terminou o ensaio, ela foi para casa, chegou lá, o cara ouviu que ela bateu na porta e se mandou. Já tinha levado algumas coisas e foi e não levou o restante. E aí ela foi preciso fazer um gasto muito grande, colocar cerca elétrica em todo o muro, para impedir que o ladrão voltasse novamente. E é interessante que no dia seguinte, a câmera do vizinho pegou o ladrão rodeando a casa, para ver se podia entrar. Então, por que nós estamos ansiosos por essas coisas materiais? E a palavra de Deus diz, juntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói, e nem o ferrugem também. E nós estamos ansiosos buscando as coisas materiais. Quanta pobreza da nossa parte. Deixamos de usufruir daquilo que é bom. Está na igreja, nós estamos vendo os bancos vazios, tem gente que está ansiosa por outras coisas. Deixou de estar aqui para ouvir a palavra de Deus, buscando as coisas materiais. Satisfação pessoal. E nós deixamos de buscar o melhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça e as demais coisas que está escrito no texto nos serão dadas, porque Deus tem cuidado de nós. E por último, irmão, terminando o nosso último tempo, como lidar com a ansiedade? Foi o que nós vimos lá em Filipenses. O versículo 5 de Filipenses, ele diz assim, Filipenses 4, versículo 5 diz assim: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O que vale a pena, irmãos, é aquilo que eu estou fazendo para o bem-estar do meu semelhante. Porque a nossa ansiedade, ela vem quando nós buscamos algo para nós mesmos, satisfazendo as nossas necessidades, o nosso ego, a nossa vontade. Mas quando nós fazemos para agradar ao Senhor, nós fazemos para o nosso semelhante. Ele disse, a tua bondade, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Oxalá que a igreja do Senhor Jesus fosse vista pela sociedade ao redor aqui. Uma igreja que se preocupa em fazer o bem a todos. Mas todos nós queremos fazer o bem a nós mesmos. E não importamos o que o nosso semelhante está passando. E aí gera essa ansiedade muito grande. E o versículo 6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração. O irmão está doente? Peça ao Senhor em oração. O irmão está necessitado de uma televisão? Isso é fundamental para a sua vida? Peça ao Senhor. Qualquer que seja o seu desejo, peça ao Senhor. Agora, o interessante de tudo isso, espere no Senhor. Ele vai dar a resposta. E quando nós tomamos da mão do Senhor e vamos lá, eu quero uma televisão, esse é o meu desejo, já pedi ao Senhor, agora eu vou lá na loja Perim, não estou fazendo propaganda para a loja, viu? Vamos lá na loja Perim, eu digo loja Perim porque a minha loja lá eu compro sem dinheiro. E lá eles me fazem suaves prestações, bem longo. E nós fazemos isso. E aí nos endividamos e depois, para pagar a conta, sabe quem sofre? A igreja do Senhor Jesus. Porque eu não entrego o meu dízimo e o dízimo que eu tinha que entregar na igreja, eu estou pagando a prestação. Sabe por que eu faço isso? Porque a igreja não me bota no SPC. Apesar que já tem igreja que bota no SPC por falta de dízimo. Já tem igreja fazendo isso, protestando o crente porque não paga o dízimo, não entrega o dízimo. E já quer até o dízimo triplicado, o tridízimo. 30%, em vez de 10%, agora é 30%. Mas é isso que acontece. A ansiedade foi tão grande de ter uma televisão, porque a Rosbene tem, eu preciso ter uma de 40 polegadas. E aí eu me endivido todo, e aí eu dou mau exemplo. A loja Perim me coloca lá no SPC, porque eu deixei de pagar as prestações. E sabe quem sofre com isso? A igreja do Senhor Jesus. Porque eu passei de ser um homem fiel a ser um homem infiel. Tudo por conta da ansiedade que nasceu no meu coração. E eu não estive satisfeito com aquilo que Deus me deu. Se eu não tenho uma televisão, se eu não pude comprar,
Deus sabe disso. E se é algo necessário, um dia Ele vai me dar. Eu não preciso ficar ansioso por essas coisas. Eu dei o exemplo da televisão, mas são todas as coisas. Quando ele diz, não andeis ansioso de coisa alguma. Se você tem uma necessidade, peça ao Senhor. E espere no Senhor. Porque no seu tempo, Ele vai responder. Agora, lembrando que a resposta de Deus é em 3. Espera, sim e não. Eu tenho que estar preparado para receber a resposta do Senhor. É um sim, e o sim pode ser imediato, mas pode demorar muito tempo. O espera, que é uma espera muito maior, e o não. Mas o pior de tudo é que eu não suporto receber o não. E por essa razão, eu vou atrás. Custe o que custar. Mas eu quero isso para mim. Eu vou fazer isso porque eu mereço. E portanto, irmãos, nós perdemos a oportunidade de viver na dependência de Deus. Perdemos a oportunidade de viver na dependência de Deus. Olha como é bom viver na dependência de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. E a Daniela sempre me traz à memória com o nosso Benjamim. Como o Benjamim nos ensina muito. E ela faz a comparação de nós como sendo Deus na provisão do Benjamim. Nós sabemos o que é melhor. Nós não vamos dar comida, uma panelada para ele. Ou um pirão de chambari para o nosso Benjamim. Porque se não é comida para o Benjamim, o que nós vamos dar para o Benjamim? Leite. É o que a Bíblia diz, a criança recém-nascida ela tem que se alimentar do leite. Então nós sabemos dar o melhor para ele. E a Bíblia diz que se nós que somos maus sabemos dar o melhor para os nossos filhos, muito mais Deus. Então Deus tem o melhor para cada um de nós. O que nos resta é confiar e esperar no Senhor. Esperei confiante pelo Senhor e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, meus amados, nós não temos necessidade de viver em extrema ansiedade. A palavra de Deus ela é muito clara para nós. E nós, como igreja do Senhor Jesus, é que temos que ser o exemplo. O mundo está ansioso, mas nós não precisamos estar ansiosos. Eu me lembro que nessa semana, eu tenho uma cunhada que mora lá em Rorainópolis, e a gente teve um tempão conversando, e ela disse que tem muito medo, Jesus está voltando e ela tem muito medo. E eu fui conversando com ela pelas redes sociais e perguntando aonde estava o medo dela. Se ela conhecia a Deus. E ela disse que conhecia. Tudo que eu falava ela sabia. Mas ela disse, olha, você ainda não sabe o que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo disse, olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviu, e jamais se penetrou no coração do homem que Deus tem preparado. Tanto aqui como nos céus. E ela chegou a dizer, o meu medo é de passar por sofrimentos até alcançar o céu. Eu disse, mas isso é consequência do nosso pecado. E nós só vamos ser completamente santificados com a morte desse corpo. Enquanto não houver a morte do corpo físico, não há completamente restauração. E nem santificação, porque a santificação é um processo. O processo se encerra com a nossa morte ou com a nossa transformação
lá quando Cristo voltar. E ela disse, Jesus está bem perto de voltar. Então louve a Deus, porque você vai ser arrebatada e vai ter um corpo glorioso transformado sem passar pela morte. Mas, se Deus chamar pela morte, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque a morte física é simplesmente a porta aberta para a eternidade com o Senhor. Então, por essa razão, não precisamos estar ansiosos. Então, só para encerrar, o nosso versículo que nós queremos ler, 4 e 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graça. E o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez obrigado pela tua palavra, ela é viva e eficaz. Nós te louvamos porque ela tem o poder de transformação, de mudanças. Por esta razão, ó Pai, nesse momento, nós te pedimos que a tua palavra, aqui esses ensinamentos de Jesus e do apóstolo Paulo, unidos no mesmo pensamento, possa nos confrontar, ó Deus, a viver na dependência do Senhor, a esperar no Senhor e saber que tudo vem do Senhor, é bom e agradável e perfeito. Abençoa-nos, portanto, nesta noite, quando nós vamos agora para os nossos lares, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E por essa semana que se segue, que o Senhor continue nos ajudando a meditar na tua palavra e a viver para que o mundo veja e que venha te aceitar como Senhor e Salvador das suas vidas. E que o nosso testemunho seja conhecido, de fato, nesse mundo em que vivemos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.